Olá, gente. Eu me chamo Anne. Eu sou a Natália Lima. E, bom, sejam bem-vindos ao Pode Ser Cast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que está na vida do brasileiro desde muito tempo. Sim. Que é o rádio. E estamos aqui com um convidado incrível. O nosso convidado iniciou sua carreira em 1989 na Rádio Patriarca do Mato Grosso do Sul. Durante 16 anos ele foi locutor, apresentador e gerente da Educativa FM. De 2021 a 2022, ele apresentou o programa SPCap e trabalhou na Jovem Pan de Presidente Prudente, se tornando também sócio proprietário da Rádio Mix FM. Então ele com certeza vai trazer diversas informações importantes sobre esse cenário. Com certeza. Nosso convidado é Eudes de Souza Figueiredo. Muito bem, faltou aí que eu tive 2 filhos também nesse tempo. Também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. É uma honra participar aqui desse Pode Ser Cast. Acho muito legal a iniciativa da faculdade e vocês estão de parabéns. Não só vocês estão apresentando, mas toda a produção aqui, que eu vi o cuidado que vocês têm para fazer esse programa e por ser o terceiro convidado, é isso, né? O terceiro convidado, estou muito feliz. Uma honra. Que bom, tô ali no pódio ainda, entre os 3 primeiros, eu gostei. Não, perfeito, a gente que agradece você ter vindo aqui. Bom, a gente vai começar esse episódio falando um pouquinho sobre rádio, o que ele propõe na comunicação, na sociedade, tudo que envolve. Eudes, começando no ponto, que é o que eu e a Nath estávamos estudando nesse bimestre, que é a teoria que se chama teoria hipodérmica, popularmente também chamada de bala mágica. Essa teoria diz que quando a mensagem ela chega no receptor, ela não tem uma barreira, ela chega de forma homogênea para todos. E a gente queria saber um pouquinho, no meio radiofônico, como ocorre essa mensagem, se ela ainda tem uma barreira, se as pessoas elas estão mais críticas nos dias atuais. Bom, a teoria, eu acho que ela tem muito a ver com a época em que ela foi criada, né? Foi certo. Lá bem atrás, para a comunicação de massa. Então, essa comunicação de massa proporcionou, inclusive, coisas ruins para a humanidade, como foram as guerras mundiais, né? Por conta dessa teoria. E que tinha realmente muita relevância. Acho que ainda tem em alguns nichos, mas naquela época tinha muito mais relevância porque a desinformação era muito grande. As pessoas não tinham tanto acesso à informação. Uhum. Então, o rádio, principalmente naquela época, ou os jornais, eles tinham um poder muito mais forte do que tem hoje. Certo. Hoje toda a comunicação sofre até com o problema da desinformação por conta das chamadas fake news. Então, por conta disso, essa teoria acho que está, de certa forma, até abalada. Uhum. Com certeza. Em alguns segmentos da sociedade. Porém, vamos dizer assim, com as pessoas que têm baixa escolaridade, dificuldades de aprendizagem, enfim, essa teoria ainda é muito válida, porque ela se serve desses meios de informação como meios de credibilidade, né? Então, eu acho que ainda funciona muito, dependendo aí da faixa onde está sendo inserida, né? Então, acredito que tenha o seu valor. Em relação ao rádio, a gente tem que fazer, de certa forma, uma comunicação de massa, porque você pega uma rádio de Presidente Prudente, que tem, ou as rádios de Presidente Prudente, que tem lá 98% da população que ouve rádio todo dia. Você tem, então, praticamente 200 mil pessoas ouvindo rádio. Você tem que fazer uma comunicação que seja de massa. Com certeza. Não dá para você fazer com especificidade. Né? Não dá para abranger alguns pontos determinantes das pessoas. E por outro ponto, vem esses programas, como Pode Ser Cast, os outros videocasts, podcasts, enfim, canais de comunicação que acabam trazendo esse nicho mais apurado. Então, eu acho assim, funciona ainda, porém, não com a força que existia no passado. Não, eu entendo essa parte, porque no rádio é feito para várias pessoas, não tem um nicho em específico. Então, realmente ocorre isso. Já em podcasts, na rede social em si, às vezes é mais filtrado, tem um nicho específico.
Eu Isso é acredito verdade. também que, por exemplo, tanto o rádio como os videocasts, enfim, os podcasts principalmente, eles falam para um grupo que acreditam muito naquelas pessoas que estão Sim, apresentando. com Então, eu certeza. acho que a teoria funciona também nesse sentido, porque quem está assistindo ou quem está consumindo aquilo, talvez não consuma com um olhar muito crítico, né? Até porque dá trabalho, né? Pra você Ir atrás, ir atrás, pesquisar, né? E hoje em dia as pessoas, elas Eu querem... falo, desculpa cortar, Não, mas eu falo muito tranquilo. isso na igreja que eu frequento, Aham. que o pastor lá fala, porque no grego está escrito tal coisa. Aí a gente tem que aceitar, porque Sim. eu não vou Não vai. atrás do grego para saber o que está escrito, né? Então essa teoria acho que ainda funciona, Sim. porém algumas pessoas, como eu, vão atrás do grego para saber se ele falou com certeza. mesmo, né? Sem contar que essa foi uma das primeiras teorias que foram criadas, então depois disso várias outras foram sendo criadas também. Mas é o que o Eudes disse, as pessoas elas só escutam, mas elas não querem se aprofundar para saber o real motivo. Isso. Aí a teoria acaba funcionando. Então, sim, com certeza. E também por conta da bagagem que as pessoas carregam, então por isso que não vai atingir todas de forma igual. Mas tá certo, é isso aí. E Concordo. ainda sobre essa parte da influência do rádio, né? Tem aquele case do Guerra dos Mundos, o livro, que posteriormente se tornou um filme, e trata de uma invasão alienígena e tudo mais. E em 1938, os rádios contaram essa história para a população e gerou um pânico, porque as pessoas levaram aquilo como verdade. Ao pé né? da letra, Sim, né? como Ao pé se da fosse uma letra. notícia. Você acha que, assim, por conta disso, a gente consegue ver a influência da rádio sobre as pessoas na época, né? Nos anos Sim. 30. Você diria que esse ato, ele ele foge um pouco do que a profissão sugere, no sentido, assim, foi mal intencionado ou não? Na sua percepção Bom, eu recebi a pauta e fui atrás dessa... Eu já conhecia a história, né? O Wells era um comunicador da CBS, né? Que fazia... Ele contava as histórias, né? Contava as histórias todos os dias, mais ou menos 8 horas da noite. As pessoas estavam ali. A diferença foi que desse dia ele contou uma história de forma teatral. Né? Certo. Então, as pessoas que pegaram essa história, para quem está de casa, quem está nos assistindo, pegaram a história no meio, não entenderam muito o que estava acontecendo, porque estavam sendo narradas como, vamos chamar assim, como se fosse um filme. Aham, né? sim. Certo. Então, como se estivesse acontecendo aquilo no momento. E eu me lembro que nas fontes que eu fui buscar, mais ou menos 6 milhões de pessoas assistiram esse programa, mas 3 milhões começaram a assistir depois que o programa tinha começado, depois do aviso de que aquilo era uma obra de ficção. E aí, gente, até hoje acontece, né? Sim, esse com tipo de certeza. situação. O cara fala que se tal governante não ganhar, as pessoas vão invadir a sua casa e vão tomar conta, e você vai ter que dividir com uma pessoa lá, porque o comunismo vai entrar. Quer dizer, esse tipo, eu acho que a população está aberta para o caos. Então, se você vai contar uma história de caos, tá todo mundo aberto para essa situação. Então, Sim. eu não acho que ele teve a intenção de fazer algo que fosse ruim. Acabou sendo ruim porque as pessoas interpretaram mal. Sim, pela forma como receberam, né? Mas um exemplo hoje, a gente está no estado de São Paulo e se conta muita história para a gente da violência que é no Rio de Janeiro. Eu tenho lá a minha mãe, que está com mais de 70 anos, ela não quer ir no Rio de Janeiro de jeito nenhum. Por quê? A história da violência que se conta do Rio de Janeiro, todo dia na televisão, isso traz ela acredita nisso, né? Sim. Ela acaba acreditando nisso. Acho que a TV não faz por mal, faz para ninguém. Vou fazer isso para ninguém no Rio de Janeiro. Sim, certo. Não, ela faz para ter audiência. Que era um caso da CBS também, ele fez para ter audiência. Achou que ia ser um negócio bem bacana, mas teve os seus problemas aí. Mas entrou como case para o rádio, né? Sim. E tem outras coisas que as pessoas deveriam saber também. Acho que o momento era propício. Era dia 30 de outubro, né? Véspera do Dia das Bruxas nos Estados Unidos. Então,
Quer dizer, tudo era propício, estava todo mundo com medo. Imagina, em 1930. Já tinha uma atmosfera. Todo mundo já tinha medo das O cenário bruxas. já estava formado. Hoje não. Aparece a bruxa e fala, você tá de brincadeira. Já pega o celular pra filmar. Já pega pra filmar. Então, eu acho mais interessante aí, foram que as pessoas realmente pegaram, vamos dizer assim, popularmente falando, o bonde andando. Isso. Então não pegaram a história desde o começo. Sim. E daí aconteceu o que aconteceu. Acho que foi isso mesmo, realmente. Bom, nós sabemos que o ser humano, pegando esse gancho, porque eles não precisaram ver isso pra acreditar. E hoje em dia, eu acho que as pessoas, elas estão muito na visão. Elas querem pegar pra acreditar, elas querem ver pra acreditar. E nós sabemos que no rádio não é assim. Elas só escutam. A gente queria saber um pouco dessa experiência, de como é você influenciar as pessoas, só falando. Como, se você tem algum caso pra contar, como é essa experiência de influenciar as pessoas assim? Não sei, eu acho, agora vai o meu lado poeta, eu acho que a imaginação é melhor que a vida, né? Com certeza. Então, quando você trabalha com a imaginação das pessoas, as possibilidades são imensas, né? Realmente, sim. E as pessoas continuam querendo ouvir as outras pessoas. Sim. Em alguns casos não querendo ouvir por muito tempo, mas querem ouvir. Por exemplo, é mais fácil você entender uma mensagem no WhatsApp falada do que ela é escrita. Certo. Né? Sim, Porque por mais que a escrita tenha evoluído, você colocar toda aquela emoção, o seu tom de voz, tudo que foi dito naquela situação, você não consegue. Ou quando você vê uma foto, por exemplo, você não consegue imaginar toda a situação que foi. Quer dizer, você pode até imaginar algumas coisas, mas você não consegue definir. Através da fala, você consegue colocar outros elementos na comunicação que são muito importantes. Então veja assim, no rádio, por exemplo, continua. Eu acho que o rádio continua forte por conta disso. A pandemia mostrou ainda mais, né, a força do rádio por conta de algumas coisas. As pessoas estão cada vez mais isoladas Certo. e cada vez mais precisando de companhia. Com certeza. Né? E o rádio é um dos poucos meios de comunicação que não exige a sua atenção fixa nele, por exemplo. Você vai ver alguma coisa no celular, realmente você tem que ficar olhando no celular, tem que parar o que está fazendo para você ver aquilo que está lá. E o rádio não. O rádio traz uma companhia, ou podcast também, uma companhia, que você necessariamente não precisa estar vendo. E como o rádio traz todos os detalhes daquela cena, então fica mais tranquilo para você. E quem está narrando na TV ou em algum lugar com vídeo, ele, como supõe-se que você está vendo tudo, ele Sim. diminui a quantidade de informações. Então eu acho que o rádio continua forte também por conta disso, por conta de contar histórias, de contar de um jeito diferente, de não ter a obrigação de... Basta você abrir o microfone e começar a falar, você não precisa posicionar para a câmera, Sim. você não precisa fazer uma maquiagem, É verdade. você não precisa... Então, essa proximidade que o rádio traz, eu acho que é que deixa ele cada vez mais forte. Para você ter uma ideia, no Ibope agora recente de São Paulo, as 6 primeiras emissoras da capital ultrapassaram 1 milhão de ouvintes por minuto. Né? Que são muitos pontos de ouvintes no Ibope, né? Vocês acompanham isso. Sim. Eu acho que vem por conta dessa imaginação. E para encerrar essa parte da minha fala, as melhores coisas da vida, ou grande parte das melhores coisas da vida, você faz de olho fechado, né? Só sentindo um beijo, né? Um sonho, enfim, e algumas outras coisas, com os olhos fechados, isso estimulando o seu sentido, outros sentidos. Então, eu diria que a visão não é tudo. E o rádio continua forte por conta disso. As pessoas querem imaginar, não querem a vida só nua e crua, né? Sim, tomando esse ponto que você disse, né, acho que a visão nessa parte, a visualizar a cena ou alguma coisa do tipo, delimita um pouco, né, o que a pessoa vai sentir e tudo mais. Acho que ouvindo, ela tem um espaço maior para imaginar e a cena. Sim. Você pode viajar, né? Que o grande barato da vida é poder viajar, né? Poder
imaginar, poder sonhar, né? Almejar as coisas, eu acho que é isso. Bom, e nós podemos, pegando esse gancho, o rádio, ele tá cada vez mais, como você disse, se aproximando das pessoas. Elas têm esse carinho pelo rádio. Eu mesmo lembro que na minha época, não tão longe, mas com uns 12, 11 anos, eu pegava van pra ir pra escola e eu lembro de eu escutando rádio todo dia, dando bom dia para o mesmo radialista. Eu achava isso incrível. E hoje em dia, infelizmente, não tenho tanto isso. Mas como é essa proximidade com as pessoas? Olha, eu acho que é a questão da companhia. Sim. Né? E segurança, né? O radialista tá ali com a dona de casa, tá ali com a empregada doméstica, tá ali com o motorista do ônibus, está ali com ele como uma pessoa que traz uma coisa boa, traz uma informação para ele, traz uma música boa, manda um alô. Eu costumo dizer que é uma das coisas mais fortes do rádio é você mandar um alô. Nossa, mandar incrível. É uma relação muito íntima, né, com as pessoas. É verdade. Basta você fazer uma coisa nesse sentido, que dá muito certo, né? Que as pessoas querem esse tipo de resposta do locutor. E quando tem essa resposta, ou quando toca uma música, você liga, pede uma música, fulano pediu uma música aqui e tal, eu vou mandar para ele, que tá lá no ônibus e tal. Ele se sente participante daquilo também. E isso vira um hábito, né? Tudo que o ser humano vai fazer e que vira um hábito, ele acaba tendo um pouco de segurança. Certo. Isso é muito legal mesmo. Infelizmente, para fechar... Já? Já. Nossa, o tempo passou muito rápido. Eu não sei, o pessoal de casa deve estar cansado já. Mas eu tô adorando. A gente queria algumas características positivas do rádio para a comunicação em massa nos dias atuais. Olha, eu acho que o rádio tem uma grande missão, que é transformar as pessoas através da informação. Eu acho que essa é a grande missão do rádio. E o rádio, cada vez é mais forte na medida que em cada cidade tem uma rádiozinha ali, né? Que conversa com o seu público, que fala das coisas locais. Independente da qualidade que é feito, assim, vamos dizer assim, você falar, vamos comparar com uma rádio de uma metrópole, de uma metrópole regional. Se você tem aquele comunicador que consegue falar o que a população daquele local precisa, eu acho que essa é a grande missão do rádio. Nos dias atuais, o rádio tem tomado um caminho que eu acho muito interessante. O rádio tem assumido perfis. E eu acho que dessa forma ele pode se especializar um pouco mais. Então você tem a rádio só de country music, a rádio só de música sertaneja, a rádio de música pop, a rádio só de informação, a rádio de música popular brasileira, a rádio de flashback, enfim, as rádios que passam programas educativos. Então, eu acho que dessa forma o rádio ainda tem muita coisa a se fazer de bom. Com certeza. E a trazer de bom para todo mundo. Eu confio, eu faço televisão, faço rádio também. O rádio é muito mais divertido, muito bom. Tem um a televisão lá. É um canhão, mas que você não decide nem para que lado você penteia o seu cabelo, né? Então, o prazer de comunicar. Lógico que a televisão é maravilhosa, mas acho que no rádio você é muito mais você. Acho que isso com é legal. certeza. Muito obrigada. Foi uma conversa muito rica. Muito Nós agradecemos muito por todo o conhecimento que você nos passou. Opa! Espero poder vir outras vezes para falar, certeza. Porque são 35 anos mais ou menos de rádio, né? 50 anos de vida, tem muita história para contar. Mais coisa para contar. Nossa, Não sei se o pessoal quer ouvir, mas eu quero contar. Com certeza, claro. Infelizmente aqui o nosso tempo é bem curtinho, mas a gente aprendeu muito aqui. Vimos um pouco mais sobre a teoria hipodérmica. Ela não é atual, ela não é vista hoje em dia, mas ela é estudada, porém ela não é válida. Porém, a gente escutou ela
de uma pessoa que sabe muito sobre rádio, e isso foi Pouquinho. incrível. Muito! Eu estava tremendo aqui para entrevistar ele. Mas foi muito legal. A gente soube um pouquinho mais, foi incrível. Parabéns, muito legal. Agradecer aí os professores, a todo Muito o pessoal obrigada. da diretoria aí da faculdade. Muito legal. Muito O obrigada. pessoal da técnica, todo o tratamento que eu tive. Desde a hora que eu cheguei aqui, as pessoas que foram me receber, a Fer que foi receber. Enfim, vocês, a Bia, que é minha filha, que faz aqui, espero que vá bem, que tire 10, né? E honre aí o nome do pai. E é isso aí, obrigado, viu, gente? Valeu. Gente, foi muito legal. Muito obrigada, pessoal da audiência, por esse episódio incrível que nós tivemos. E lembrando que nós temos o nosso Instagram, então Verdade. acompanhem todas as nossas postagens, a gente posta cortes, informações sobre o tema que nós conversamos, então sigam a gente, compartilhem o vídeo, vão no YouTube, se inscrevam e até a próxima! Gente, muito obrigada. Até a Valeu. próxima. Tchau.